Meninos e meninas, chegamos à nossa aula de número 5. Então, nós estamos na nossa aula de número 5 da segunda série do ensino médio, terceiro bimestre. E o título é: Para que serve a escola? Já parou para pensar por que você tem que ir para a escola? Qual é a função da escola? E às vezes parece que é tão óbvio que a função da escola é transmitir conhecimentos, mas será que é só isso? Veja bem, algumas pessoas passaram anos frequentando a escola, o que não fez com que elas fossem pessoas capazes de pensar de uma maneira melhor as questões do mundo, as questões sociais, as questões de desenvolvimento tecnológico, ou mesmo o efeito dessas tecnologias na vida das pessoas. Nossa aula, a gente vai trabalhar a seguinte habilidade em especial, que é expressar por escrito e oralmente a relevância da educação para a superação de preconceitos e desigualdades sociais. Por isso que essa é uma aula mais curta, é uma aula mais objetiva. Te recomendo, para aprofundar nas ideias que a gente vai trabalhar nessa aula, que ou você veja os vídeos sobre Educação após Auschwitz, de Adorno, ou sobre Kant e a Educação, são dois vídeos bastante curtos também, ou ainda a leitura dos dois textos que tem aí disponíveis na internet, também falando sobre a educação para Kant e Adorno, que são os dois filósofos que a gente vai ter como referência para essa aula. Então vamos pensar algumas questões que são muito cotidianas, são muito comuns enquanto a gente fala de escola. Né? Por exemplo, o que você entende por ensino-aprendizagem? Ensinar e aprender é o quê? Você ensina o quê? Aprende o quê? Todo mundo já deve ter se perguntado por que tal professor tem tal metodologia, outro tem outra, por que tal disciplina funciona melhor com uma metodologia, outra funciona com outra. E todos nós temos um modelo ideal desse processo ensino-aprendizagem na cabeça. Se você for expressar a tua opinião, você vai ter uma. Se você perguntar para o teu pai, para a tua mãe, vai ter outra. Uma outra questão que é sempre muito comum é a gente se perguntar o que mudanças que a escola provocou na nossa vida. O que mudou? Será que você é o mesmo de quando você entrou na escola? Ou você mudou comportamentos, concepções, atitudes, ideias, conceitos, conhecimentos? O que mudou em você nesses anos que você passou na escola? E essa pergunta tem uma infinidade de respostas. Você acredita que tem gente que entra na escola e sai dela e diz que não mudou nada? Tudo continua do mesmo jeito? Bom, mas talvez a pergunta mais importante para a habilidade da aula de hoje é a gente conseguir pensar no que a educação escolar precisa mudar, no que ela precisa se organizar, no que ela precisa se fundamentar para melhorar a formação cidadã. E quando a gente fala em melhorar a formação cidadã, a gente está pensando em como a escola pode nos tornar cidadãos melhores. Tá? Como é que a escola pode produzir em nós mudanças que signifiquem que nós sejamos melhores cidadãos. Tá? Então, como é que a escola pode atuar na nossa vida de forma a gente repensar as nossas relações? E uma das relações que a gente precisa repensar, porque são relações que trazem muito prejuízo à nossa convivência enquanto humanos, que a gente viu no bimestre todo,
são a questão dos preconceitos, né? Seja o preconceito de gênero, preconceito racial, o preconceito geracional, seja o tipo de preconceito que for, ele acaba trazendo um prejuízo para a nossa vida em sociedade, porque ele exclui pessoas, e essa exclusão, como a gente bem viu lá na nossa aula número 2, causa esse sentimento de humilhação social, esse sentimento de diminuição diante da vida, diante dos outros, diante da sociedade. E a gente sabe todas as consequências, desde as consequências sociais mais óbvias até as questões de fórum íntimo, psicológico, que essa exclusão social causa nas pessoas. Mas vamos ver o que dizem, né, dois filósofos. Um deles fala lá do século XVIII, né? Deixa eu olhar aqui minhas anotações, porque o professor também tem anotações, tá? Immanuel Kant, né, o grande filósofo Immanuel Kant, né, criador lá do imperativo categórico, ah, dessa questão do estudo da razão. Ou seja, Kant foi é um desses ícones, né, do pensamento mundial ocidental. E durante 10 anos, entre 1776 e 1787, portanto lá no século XVIII, Kant proferiu uma série de preleções sobre educação, sobre o conceito que Kant formula de educação. E Kant parte da ideia nessas preleções, só para avisar, esse conjunto de escritos foi publicado pós-morte de Kant em 1803 pelo seu discípulo Theodor Rinck, tá bom? Então é um escrito que é póstumo, né, que foi publicado póstumamente sobre Kant. E Kant parte de uma ideia que eu gosto muito, de que o homem é a única criatura que precisa ser educada. Isso é muito óbvio, né? Porque assim, parece, e as pesquisas, as análises apontam que os animais já nascem sabendo. Como assim nascem sabendo, professor? Mas nascem com todas as predisposições genéticas embutidas no seu instinto para que ele faça as coisas, para que ele execute as coisas na forma como vive, na forma como se protege, na forma como caça, na forma como ele realiza todas as suas ações. Então parece que nasce pronto. Já o ser humano é o contrário, ele precisa passar todo um processo educativo, né? Isso já ficou provado pela sociologia que todo esse processo de sociabilização pelo qual o homem passa é fundamental para a formação da identidade, para a formação do que nós nos tornamos enquanto humanos. Ou seja, a gente precisa ser educado para ser o que a gente é. Nesse processo, Kant, como um bom iluminista, né, um defensor do uso da razão, mas a razão enquanto libertadora da humanidade, ele acredita que é essa a grande função, né? O grande papel da educação, fazer com que o homem desenvolva a razão, mas de maneira autônoma, com autonomia. E aí vem uma ideia bastante interessante. O que é autonomia nesse contexto kantiano? A autonomia é entendido como a maioridade da razão, que é justamente um processo de libertação, que vem a partir do momento que você assume você assume a sua racionalidade, você passa a pensar de maneira própria, de maneira sua. O que não quer dizer que é um mundo da filodoxia ou da opinião, mas é conseguir, através do acúmulo de conhecimento, de informações,
de, de conhecimentos filosóficos, matemáticos e tudo mais, você consiga pensar de maneira particular, de maneira pessoal, que você consiga fazer suas análises, as suas reflexões. E é nesse sentido que a educação, através da escola, torna-se geradora de cidadania, torna-se aquela instituição fundamental para que eu desenvolva a minha cidadania. Como é que a gente percebe que a escola está atingindo ou não o sucesso, que se está acontecendo ou não essa autonomia? Quando a gente separa, né, e a gente consegue perceber também o uso público da razão e o uso privado da razão. Né? Quando é que a gente faz o uso público da razão? Quando a gente é capaz de fazer um processo de reflexão diante dos dilemas da vida, né? Seja a vida social ou a vida pessoal. Então, vou pegar um exemplo muito simples. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui uma exposição. Veja, por exemplo, a questão das queimadas na região do Pantanal. Eu posso, através do uso da minha razão, dos meus conjuntos de conhecimentos, dizer, olha, eu estou distante do Pantanal, isso não me diz respeito, mas eu acho que deve ser uma coisa ruim e deve ser realmente coisa de pessoas que querem apoiar partido A, partido B, né? E quando alguém me questiona, olha, eu penso assim, é a minha opinião. Só que Kant dá um passo além. Não é isso. É a capacidade de, através do conjunto de informações, do conjunto de conhecimento, a gente fazer uma reflexão pública, coletiva, dessa minha razão. Né? É pensar, portanto, qual é a consequência social das queimadas. Por que elas prejudicam? Né? Quem são? Até que ponto elas interferem na nossa economia como um todo? Até que ponto a questão das queimadas elas são prejudiciais a mim como pessoa e a nós como sociedade? E aí independe só de quem é o cara que acendeu o pavio, mas como a gente resolve o problema, como é que a gente acha uma solução para isso. Entendeu? É dar um passo a mais, subir o degrau, né? É subir o sarrafo, como a gente diz, em alguns esportes aí das Olimpíadas. É usar de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais grandiosa a sua razão. E, segundo Kant, então, é esse o grande objetivo da educação, de emancipar as pessoas, fazer com que as pessoas pensem por conta própria. Né? Então, qual é o grande objetivo da escola? Para que escola? Como é que a escola pode promover a minha educação cidadã? Ela pode me fazer pensar por conta própria, a ponto de que eu consiga pensar para além dos estereótipos. Lembra, né, que a gente falou? Preconceito tem a ver com estereótipo, né, com aquela ideia padronizada que eu tenho das pessoas antes de conhecê-las, antes de conviver com elas, ou antes de entender como as coisas acontecem. Ou seja, o estereótipo faz com que eu pense de maneira antecipada alguma coisa. Quando a gente não faz o uso público da razão, a gente não é capaz, não consegue questionar, a gente simplesmente segue o estereótipo. Né? Toda mulher é assim, todo negro é assim, todo adolescente é assim, todo idoso é assim, todo homossexual é assim, todo pobre é assim. Ou seja, a gente segue o estereótipo, a gente não é capaz de fazer uma rede de conexões de ideias. E esse é o grande objetivo da educação. Né? Para o Kant, educação para quê? Usar o estudo, o raciocínio, a imaginação, a crítica para que você siga o seu caminho de maneira autônoma, não simplesmente seguindo padrões de ideias, conceito e comportamento. Frase famosa do Kant, né, não se ensina filosofia, se ensina a filosofar, provavelmente se insere nesse contexto da gente conseguir entender que a gente tem que ser ensinado na escola a pensar, a raciocinar, a imaginar, a fazer a crítica e as análises.
Outro filósofo que traz um conceito bastante interessante, e esse aqui é da escola de Frankfurt, né, da escola da teoria crítica, e eu acho muito interessante a questão da teoria crítica. Tenho lido nos últimos tempos algumas coisas, né, e longe de mim, né, entender alguma coisa da teoria crítica, né, parece que a gente está sempre estudando e sempre descobrindo coisas novas. Mas Adorno, em alguns de seus textos, em especial um texto que é Educação pós-Auschwitz, ele traz uma ideia de qual deve ser o papel da educação. E aí a gente tem que entender que uma das grandes críticas da escola de Frankfurt é sobre a indústria cultural e da maneira como essa indústria cultural padroniza, né, comportamentos, ideias, conceitos, vivências. E uma coisa muito interessante é como é que a gente pode agir em cima disso, né? A teoria crítica ela não para só no primeiro aspecto da análise, da análise conceitual, análise sociológica, mas é uma proposta de ação sobre a realidade a partir dessa análise. Então, para o Adorno, qual seria o grande papel da educação? Primeiro, fazer com que a gente compreenda esse processo de padronização da indústria cultural. Ou seja, a educação não fazer e não funcionar da mesma forma que a indústria cultural. Porque às vezes a escola ela funciona como isso daqui, ó. A gente entra livre, leve e solto, e ela vai padronizando os nossos comportamentos. É como se a gente entrasse numa engrenagem e a gente entrasse numa forma. Portanto, a escola, né, a educação, ela deve promover em nós a consciência crítica que nos permita desvendar e entender as contradições sociais, né? Todas essas questões que estão aí dentro da sociedade e entender os seus estereótipos. Portanto, entender como é que as coisas são construídas e formadas. Adorno vai mais fundo, porque a gente tem que entender o contexto histórico do Adorno. Adorno está vivendo pós-Segunda Guerra. E é claro, a gente vai dizer que a Segunda Guerra tem vários aspectos, mas eu destacaria um aspecto. Qual aspecto? A guerra é ruim. Qualquer guerra é ruim. Tá? É uma coisa que eu acredito muito. Mas o campo de concentração, né? A estratégia de extermínio de um grupo, mas não é só o extermínio físico, mas também o extermínio social através da formação das pessoas para pensar contra esse grupo de pessoas e depois a estratégia de levar esse grupo de pessoas de forma que não é um combate, né? Não é um combate entre alemães e judeus. Há um extermínio dos judeus sistemático pelo o grupo dominante alemão, do qual eles utilizam muito da indústria cultural, do cinema e tudo mais para poder incutir essa ideia na cabeça do povo e também o processo de educação. Então, é o ataque a alguém que não é um combate, não é uma luta entre iguais, é uma luta extremamente desigual, né? É uma barbárie. Então, o grande objetivo da educação é evitar o retorno dessa barbárie, é evitar esse processo de destruição sistemática do outro, esse processo de aceitação e vivência dos estereótipos para destruição do outro. Uma dessas coisas que a gente pode entender é a questão, por exemplo, dos nacionalismos, do qual fala Norberto Bobbio, que a gente viu na primeira aula, né? Como a grande ideia de que tudo que é meu é bom, tudo que é do outro é ruim. Essas ideias que ainda estão presentes nos dias de hoje são ideias que precisam ser combatidas, repensadas, reanalisadas dentro do processo educativo, para que a gente não aceite como natural aquilo que é preconceito.
e intolerância em relação aos diferentes. Eu acho muito próximo e as ideias tanto de Adorno quanto de Kant muito interessantes. Defendendo a minha maioridade da razão, a minha capacidade de pensar por conta própria para além dos estereótipos, e o outro com a visão da importância da racionalidade, da razão, da educação, para que as condições que geram a formação dos estereótipos não cresçam. Sugiro que você assista, né, além dos vídeos e leituras, o clipe da música The Wall, da banda Pink Floyd. É muito a cara do pensamento do Adorno. Vale a pena assistir. E eu te recomendaria, tira o som, né? Se você não gosta aí desse tipo de rock, desse tipo de música, tira o som, veja só o clipe. Você vai entender muito o pensamento do Adorno a partir disso. Como atividade, a gente tem aí a leitura de um texto adaptado para o São Paulo Faz Escola, falando-se justamente sobre esse pensamento da educação como um processo de emancipação, um processo de ser capaz de pensar por conta própria para além dos estereótipos. Permanece a pergunta: para que serve a escola? Você concorda com Kant e Adorno? Você discorda? Por que você discorda? De onde você está fundamentando a sua ideia de que escola não é importante? Será que é a mesma coisa, o mesmo processo educativo que acontece com a família, lá na família? Será que acontece na escola? Por que educação? O que é educação de fato? Para que ela serve? Como é que esse processo educativo pode melhorar a cidadania das pessoas em relação ao preconceito? Beleza? Espero que você tenha entendido, tenha valido a pena a aula. Um beijo, um abraço e bons estudos. Bora pensar!